O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou vitória total e absoluta na guerra contra o Irã após o acordo de cessar-fogo temporário de 2 semanas. O Irã afirmou o mesmo, acrescentando que conseguiu derrotar completamente os Estados Unidos e forçar Donald Trump a recuar e aceitar todos os 10 pontos do seu plano de paz. Mas se fizermos um balanço intermediário, podemos afirmar com confiança que nesta fase da guerra, os vencedores situacionais são Irã, Israel e, surpreendentemente, Omã. Já os Estados Unidos e os países do Golfo Pérsico sofreram objetivamente uma derrota tática. Mas, já adianto, não se trata de uma vitória ou derrota definitiva, este é apenas um estágio intermediário, já que não há nenhuma garantia de que a guerra não será retomada em 2 semanas, pois todos os lados adotam posições absolutamente maximalistas, das quais será muito difícil chegar a um acordo de paz completo para encerrar totalmente a guerra na região. Por isso, vamos fazer um balanço intermediário desta guerra no Oriente Médio, sem enfeites, sem declarações grandiosas, apenas os fatos, o que está acontecendo, como tudo isso terminou. Quem, enfatizo, nesta fase da guerra pode se considerar vencedor e quem, afinal, saiu perdedor, e quem, de forma situacional, realmente tirou vantagens desta fase da guerra e quem saiu prejudicado. Meu nome é Alexei Petit e vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que apoiem o trabalho deste canal financeiramente com sua doação ou assinatura de apoiador, pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code que está na sua tela. Vamos entender. Comecemos do início e organizemos, pois quem mais se gaba das vitórias costuma não tê-las conquistado, e vice-versa. Vamos aos fatos. Bem, o primeiro fato, Trump anunciou a vitória na guerra, uma vitória completa e definitiva 100%. Essa é uma citação de Trump sobre a guerra no Oriente Médio, e ele ainda destacou que a questão do urânio enriquecido iraniano será resolvida perfeitamente, caso contrário, não teria havido trégua. Ao mesmo tempo, Trump não especificou se voltará a ameaçar atacar a infraestrutura do Irã caso o acordo fracasse, e afirmou que vocês terão que esperar e ver tudo. Já ouvimos isso em algum lugar antes. Além disso, ele admitiu que a China pode ter desempenhado um papel em convencer o Irã a concordar com a trégua de 2 semanas. Acho que é assim que Trump se resguarda antes de viajar a Pequim para encontrar Xi Jinping. O Irã também declarou, é claro, vitória. O Irã também anunciou que definitivamente venceu e afirmou que conseguiu fazer com que Trump aceitasse o plano de paz iraniano de 10 pontos e recuasse. Na verdade, o Irã está zombando do presidente americano agora, porque em parte eles estão certos. Trump aceitou exatamente a proposta iraniana como base para as negociações futuras. Apesar das declarações barulhentas, o fato é, Trump suspendeu os bombardeios ao Irã e decretou cessar-fogo por 2 semanas. O Irã teria aceitado em resposta a abrir o Estreito de Hormuz, porém há um detalhe que explicarei depois. E esse detalhe claramente vai para a conta das vitórias do Irã e, inesperadamente, de Omã. Não é à toa que Omã mudou de lado para Teherã no momento mais crucial da guerra. O chefe do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, confirmou a disposição de cessar os ataques, se os ataques contra o Irã também cessarem. Aqui, sabe, é preciso reconhecer o mérito do Paquistão e seus esforços de mediação, porque isso é mérito exclusivamente deles. Eles, trabalharam como cavalos até o último minuto. E o Irã concordou em garantir a passagem livre pelo Estreito de Hormuz, mas com restrições técnicas. Eis aí um detalhe importante. No momento, neste exato instante em que estamos gravando este episódio, o Estreito de Hormuz continua fechado. Se analisarmos os dados do Marine Traffic, veremos que não há grande fluxo de navios por lá. Segundo a CNN, atualmente apenas 5% do tráfego anterior à guerra está passando pelo estreito. E mesmo assim, são principalmente navios da Índia e do Paquistão, que, aliás, já haviam feito um acordo separado com o Irã sobre a passagem. Se o Estreito de Hormuz será totalmente reaberto, ainda é uma questão em aberto, mas já está praticamente decidido. Aqui tem um ponto interessante. O Irã quer cobrar 2 milhões de dólares pela passagem de cada navio, e essa exigência continua de pé. O Irã considera essa taxa como reparação pelos danos causados durante a guerra, ou seja, quem vai pagar pelos prejuízos não é o Trump, mas sim os armadores. A questão do Estreito de Hormuz, entre outras, será decidida nas primeiras negociações diretas na sexta-feira, 10 de abril, em Islamabad. A delegação americana será liderada por J.D. Vance.
O Irã será representado pelo presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Aliás, sobre J.D. Vance eu estava certo. Ontem ele discursou em Budapeste em apoio a Viktor Orbán. Mas ele não foi à região por esse motivo. Ele foi para estar no local a tempo para as negociações. E sabe-se que ontem à noite ele participou ativamente dessas negociações. E Trump disse que o Irã apresentou um plano com o qual é possível trabalhar, publicado na mídia iraniana na véspera. É um plano de 10 pontos. E Trump diz que o Irã não recua de suas exigências maximalistas, mas que é possível conversar sobre alguma coisa. O que o Irã exige? Bem, resumindo, o Irã exige a continuação do enriquecimento de urânio. A retirada dos Estados Unidos de suas bases militares em todo o Oriente Médio, ou seja, a cessação completa da presença militar dos Estados Unidos na região. Controle do Estreito de Hormuz, suspensão dos ataques ao Irã e seus grupos aliados, além de resolução do Conselho de Segurança da ONU para legitimar o acordo de paz. A remoção completa de todas as sanções e o desbloqueio dos ativos congelados. Bem, eu não sei exatamente como Donald Trump pretende cumprir todas essas exigências e como ele pode dizer que eles supostamente chegaram a um acordo sobre o urânio. O Irã diz claramente, não, nós queremos continuar enriquecendo. As 3 primeiras exigências do Irã são claramente impossíveis de cumprir. E as exigências dos Estados Unidos são os mesmos 15 pontos publicados ainda em 24 de março, exatamente as mesmas exigências maximalistas claramente inatingíveis. No final das contas, eu não sei como exatamente eles pretendem chegar a um acordo completo nessas 2 semanas. Abbas Araghchi, em sua declaração, aliás, o que é importante, mencionou ambos os planos. E os 15 pontos americanos e os 10 iranianos, se as negociações em Aslanabad forem bem-sucedidas, talvez as partes cheguem, como se diz, a um meio termo. Esse será o melhor cenário para todos, considerando como tudo se desenrolou. De qualquer forma, uma distensão, mesmo que temporária, é algo bom. Os mercados reagiram imediatamente. O petróleo caiu de $110 para $92 por barril. O gás também se acalmou um pouco, estava em 570, agora está em 450 euros por 1.000 metros cúbicos. Aguardamos as negociações em 10 de abril. Agora vamos passar para a análise. Vamos deixar claro desde já que as condições do cessar-fogo não são conhecidas com precisão. Existem 2 versões, uma de cada lado. Em outras palavras, estamos lidando com um cessar-fogo e não com uma resolução definitiva da guerra. Aliás, isso já era esperado, considerando que nenhum dos lados se considera derrotado. Portanto, o problema do Irã permanece. Continua sem solução após mais de um mês de combates intensos. Mas, por outro lado, os mediadores mudaram. Em vez do Catar e Omã, que se tornaram alvos de ataques com mísseis nesta guerra e acabaram se dividindo em suas simpatias, já que Omã, na prática, passou para o lado do Irã, agora os mediadores são o Paquistão, a Turquia e o Egito. Também temos 2 declarações contraditórias sobre o cessar-fogo. Washington, pela voz de Donald Trump, declarou que seu país, cito, cumpriu todas as suas tarefas militares no Irã e que agora será assinado um acordo de paz de longo prazo no Oriente Médio. Trump afirmou que o Irã aceitou o cessar-fogo desde que o Estreito de Hormuz fosse aberto imediatamente a todos os navios. Como discutimos, isso ainda não ocorreu. Além disso, Trump declarou que os 10 pontos iranianos recebidos na véspera podem ser uma base de trabalho para as negociações. É aqui que os iranianos dizem que Trump cedeu. Por outro lado, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã publicou uma declaração afirmando que os Estados Unidos concordaram com todas as exigências do Irã e que os 10 pontos iranianos serão a base das negociações. Além disso, a mídia iraniana noticiou em massa sobre a derrota dos Estados Unidos e de Israel nesta guerra e sobre a manutenção do controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. É difícil imaginar que os Estados Unidos tenham concordado com todos esses pontos apresentados pelo Irã. Foi justamente por causa deles que a guerra começou há pouco mais de um mês. Assim, também é difícil imaginar que os iranianos tenham capitulado completamente diante dos Estados Unidos da América e concordado com suas exigências igualmente maximalistas. E, a julgar pela onda de críticas que caiu sobre Donald Trump por parte dos falcões nos Estados Unidos dos democratas e de alguns funcionários israelenses. Eles não gostam das condições do cessar-fogo. Isso significa que não há concessões mútuas ali, e de fato, os Estados Unidos não recebem nada de imediato. Mas ainda assim, podemos fazer um balanço intermediário desta guerra de quase 40 dias dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.
e tentar responder quem neste momento é o vencedor situacional e quem é o perdedor situacional. Deixe-me dizer de imediato que a vitória tática nesta guerra foi conquistada por Israel, Irã e Omã. Vou explicar agora. Israel conseguiu alcançar alguns objetivos militares e enfraquecer seriamente os iranianos, o que seria impossível sem o apoio dos Estados Unidos e sua participação direta nas operações militares. Israel de fato atingiu parte de seus objetivos militares, o que deve ser reconhecido. No entanto, não conseguiu derrotar o Hezbollah. Sim, o Irã ainda mantém algumas capacidades, mas sem o envolvimento dos Estados Unidos na guerra, Israel não teria enfraquecido tanto o Irã agora. Os iranianos passaram por uma dura confrontação com um adversário superior, demonstraram capacidade de resistir durante toda a guerra e também assumiram o controle do Estreito de Hormuz, com a pretensão de se tornar, uma espécie de regulador, o regulador de todo o Golfo Pérsico. O que Omã conquistou? No início, Omã também foi atacado, mas depois os funcionários omanitas mudaram de lado para o Irã e defenderam negociações e diálogo, dizendo que os americanos estavam errados e que não se podia bombardear. Lembra do boato de que Trump teria exigido 5 trilhões de dólares das monarquias do Golfo Pérsico para manter a guerra? Tudo foi divulgado por Omã. Por que Omã faria isso? Sim, a questão é que agora o Irã está propondo que todo o dinheiro arrecadado pela passagem de navios pelo Estreito de Hormuz seja na prática dividido entre as duas partes, Omã e Irã. Eles controlam o Estreito de Hormuz de ambos os lados, por isso Omã também se beneficia. Os resultados para os Estados Unidos da América são contraditórios. Por um lado, do ponto de vista militar, os Estados Unidos enfraqueceram o Irã, assim como Israel, embora os objetivos da operação fossem outros. Por outro lado, em termos de reputação, essa guerra será um golpe muito sério e de longo prazo para eles. Além disso, os objetivos políticos da guerra não foram alcançados. Bilhões de dólares foram gastos em um mês de bombardeios sem resultados absolutamente claros. Além disso, está surgindo uma escassez de vários tipos de armamentos, cuja reposição levará anos. E agora os americanos vão perguntar: para que foi tudo isso? Quer dizer, qual foi o resultado de toda essa guerra? Apenas prejuízos, nada além disso. Quem mais perdeu? As monarquias árabes do Golfo Pérsico também perderam. Elas também saíram derrotadas. Por quê? Primeiramente, desmoronou a tradicional visão deles de segurança nacional, que confiava no guarda-chuva de proteção americano. Infelizmente, agora todas essas monarquias entendem que os americanos não conseguem protegê-las plenamente. Em segundo lugar, eles viraram o principal alvo dessa guerra. E o clima de investimentos deles vai sofrer muito com as consequências dessa guerra, mesmo que consigam agora chegar a um acordo de paz de longo prazo. Bom, dificilmente alguém vai investir tão ativamente agora em Dubai. Esses imóveis em Dubai, afinal, estavam sendo comprados. Agora ficou óbvio que Dubai não está protegido. Ele pode ser alvo de ataques. Vão investir menos dinheiro lá. Em terceiro lugar, se o Irã mantiver o controle do Estreito de Hormuz, toda a exportação de petróleo e gás deles vai depender da boa vontade de Teherã. E isso é pior. O pior cenário para os interesses geopolíticos das monarquias do Golfo Pérsico. Todos eles se tornam reféns do Irã. E quem permitiu isso? Donald Trump, que prometeu a eles, aliás, proteção, isso vai forçá-los a investir enormes quantias na construção de uma logística alternativa. Bem, para o Mar Vermelho, costa do Mediterrâneo, passando por Iraque e Síria. Mas isso tudo exige dutos e dinheiro. Mais uma conclusão. Houve uma mudança de poder no Irã. De fato, a transição aconteceu. Em condições de guerra e com a participação direta dos Estados Unidos e de Israel, que criaram as condições para a tomada do poder no Irã pela ala militar e política da Guarda Revolucionária Islâmica. A República Islâmica não caiu, mas agora é liderada por uma liderança coletiva, mais pragmática, mas ao mesmo tempo mais rígida. Mas o interessante aqui é que essa forte inclinação religiosa mudou, ou seja, agora a teocracia vai recuar um pouco. Aliás, a Guarda Revolucionária Islâmica teve uma oportunidade real de manter o poder e começar a remodelar o sistema para si mesma, enfraquecendo por um lado o clero e por outro os reformistas orientados para o Ocidente. Ou seja, isso vai ser algo no meio termo? Bem, se traduzirmos isso para a linguagem política, seriam algo como centristas, nem fanáticos religiosos, mas também não reformadores pró-Ocidente.
Ponto negativo para Israel. Eles não conseguiram desarmar e derrotar o Hezbollah, porque ficaram atolados nos combates no sul do Líbano. É compreensível que queiram excluir o território do Líbano do cessar-fogo para tentar eliminar o Hezbollah durante a trégua com o Irã. E se o Hezbollah sobreviver a esta guerra também, e se for estabelecido um cessar-fogo no Líbano, para eles isso será uma repetição parcial de 2006, quando, através da guerra de guerrilha, conseguiram prolongar os combates e forçar Israel a recuar. Assim, fortaleceram suas posições políticas dentro do Líbano. Dentro dos Estados Unidos, a guerra com o Irã levou a uma polarização ainda maior entre democratas e republicanos. Mas também foi um golpe sério para as posições de Trump dentro do campo republicano. Provavelmente o maior perdedor dessa guerra é Donald Trump. Os apoiadores da guerra entre os neoconservadores agora estarão na mira dos oponentes, e isso é, antes de tudo, Pete Hegseth e Marco Rubio, aliás. O vice-presidente J.D. Vance ganha a chance de fortalecer sua posição como o principal cético da guerra, no estilo "eu bem que avisei". Lembro que J.D. Vance logo indicou que não era necessário se envolver na guerra. Se você reparou, durante toda a guerra ele não apareceu muito, ele não era muito visível, e só na fase do cessar-fogo é que ele de repente entra nas negociações. Por isso, basicamente, ele sai como vencedor. E Trump perdeu parte de seu eleitorado MAGA e entrou em conflito com ele por causa do Irã e de Israel. Bem, só as declarações do Tucker Carlson já dizem muito, e é óbvio que todos esses resultados alcançados até hoje podem ser reescritos. Dependendo de quais serão as condições da paz definitiva, se é que ela realmente vai acontecer. Por isso, até agora não sabemos se as partes concordaram com alguma concessão mútua ou não concordaram. Ainda não sabemos nestas 2 semanas. Isso é apenas uma trégua para retomar a guerra. Ou se isso já é realmente apenas um caminho para, digamos, a consolidação técnica dos acordos de paz. Por isso, muita coisa ficará clara em 10 de abril, mas o fato de que a fase quente da guerra terminou, isso é óbvio. E daqui para frente são possíveis, eu acho, algumas escaladas, mas com certeza não um retorno a esse tipo de bombardeio em larga escala. Por isso, amigos, deixo isso em aberto. Escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um like. Se quiser apoiar o canal no YouTube, agradeço muito. Você pode fazer isso financeiramente com qualquer doação pelo QR Code na sua tela ou pelos links na descrição deste vídeo. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.